E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauto do canal Como Tocar Violino e hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, que são as crinas do arco, que pode ser sintético, pode ser de animal, pode ser de outro material, pode ser um monte de coisa e é isso que a gente vai falar hoje. Então, solta a vinheta aí! Vinheta, substantivo feminino, pequeno ornamento tipográfico que ilustra texto, livro etc., enfeite ou cercadura de uma só peça que serve de ornato numa composição tipográfica. Brincadeira, não tem vinheta não. Ó, antes de tudo, tá rolando aí uma reforma, não sei o que é, do vizinho que tá batendo aí hoje, decidiu pregar todos os quadros da casa inteira hoje. Então se tiver umas batidas no meio do vídeo, não tem problema, beleza? Antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, clica aqui ó, para se inscrever, ative as notificações, porque sempre de quinta-feira às 9 horas da noite tem um vídeo novo e aí você vai poder aprender mais um pouquinho comigo, certo? E de segunda-feira às 18 horas a gente tem live ao vivo, eu, você e tal, você vai poder perguntar, interagir, trocar umas ideias comigo diretamente das 18 às 19 horas. Fechou? Então se inscreve e a gente se vê todas as semanas aqui. Para esse vídeo especialmente para falar somente sobre as crinas dos arcos, eu trouxe de novo ele aqui ó. Tcharam! O nosso violino Harmonix VA10. Por que eu tô com ele aqui? Porque dentro desse estojo, dentro desse case, vem o arco com crina sintética. E aí eu vou te falar hoje as diferenças que existem entre as crinas sintéticas e animais, quais são as vantagens, desvantagens, todos os detalhes, e depois você também vai poder ouvir a diferença e vai ver se realmente existe alguma diferença. Então aqui eu tô com os dois arcos aqui, ó. Na minha mão direita, a mão da tatuagem, tô aqui com o arco Harmonix VA10, que é com crina sintética. E na minha mão esquerda eu tô com o arco que eu costumo utilizar, meu arco principal, que é de pau-brasil com crina animal, certo? Visualmente a gente vê que não tem muita diferença entre os dois assim, né? São bem parecidos, mas esse aqui é um arco bem iniciante que vem com um violino que sai hoje na faixa de R$500 e esse daqui é um arco que ele sozinho custa R$1.500. Então tem uma grande diferença entre esses dois arcos e todos os materiais envolvidos. A primeira coisa que você tem que saber aí sobre essas diferenças de materiais que existem, né? Por que a gente usa a crina animal nos arcos? Porque isso já é usado assim há séculos, literalmente séculos, né? Desde quando o violino foi criado lá por volta de 1500, já usava-se a crina de cavalo e manteve isso daí até hoje em dia, por incrível que pareça, né? Mas por que a gente usa? Se você pudesse, quer dizer, talvez você pode, não sei, se você trabalha ou estuda com um microscópio, faça isso e depois até me manda uma foto lá no Instagram, Arthur Lauto Violinista, porque eu não tenho um microscópio, não tive como ver exatamente. Mas se você pudesse ver no microscópio, a crina animal é como se fosse um fio de cabelo, e um fio de cabelo não é só um fiozão liso. Se você olhasse no microscópio, ele é feito de várias camadas assim, uma dentro da outra, que no fim formam um negócio ondulado, sabe? Bem crespo, na verdade. Se você pudesse olhar no microscópio, né? Mas assim, olhando a olho nu, parece lindo, parece liso, tudo certinho, né? Mas não é assim quando a gente olha no microscópio. Então ele é realmente cheio de relevo, né? Diferente do nylon que é usado na crina sintética, que é um material já mais liso naturalmente. Então ele não tem esse mesmo relevo que tem no cabelo natural. Por que não tem? Porque ele é industrializado, o nylon é feito, né, na indústria e tal, e eles querem fazer de forma perfeita e não todo desregulado como é um cabelo, na verdade, né? O cabelo é desregulado, né? A gente vê aí no seu cabelo, né? Quer dizer, eu não tenho cabelo, mas se você tiver cabelo, se for um pouquinho grande, vai ter umas pontas duplas, uns negócios assim, então é normal, o cabelo é assim, o cabelo não é feito por uma máquina, a gente não é máquina. Então, enfim, tem essas diferenças e isso significa que na hora de tocar, quando eu toco com um arco de crina animal, ele tem um pouquinho mais de aderência realmente, né? Porque tem essas ondulações tal que pegam mais na corda. Agora, o arco de crina sintética não tem essa mesma ondulação, então ela não dá aquela pegada na corda igual dá um arco de crina animal. Mas você vai ver que isso não interfere tanto assim na relação sonora, quando você for ouvir um pouquinho mais pra frente o som dos dois arcos, beleza? Mas assim, é bom ter essa ideia de que é a crina animal, por que a gente usa e por que existe a crina sintética. Ainda vou falar mais um monte de coisas sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Inclusive ainda sobre essa questão de como é o material, né? Assim, quando a gente passa o breu, o que o breu faz? O breu traz uma aderência maior realmente à crina para ela grudar mais na corda, né? E fazer realmente esse atrito acontecer. Se você ainda não sabe as coisas sobre o breu e tudo mais, tem um vídeo aqui em cima que eu falo sobre tudo sobre o breu, ensino desde
como ele é feito, para que serve e que não usa só no violino, e como fazer, e como usar, quanto que tem que usar e etc. Tá tudo nesse vídeo, tudo sobre o breu, beleza? Então se sua dúvida é sobre breu, depois dá uma olhadinha lá nesse vídeo, é só clicar no izinho que fica aí e depois você pode assistir. Então isso significa que o arco com a crina animal, que ela já é um pouco mais ondulada, tal, ela tem uma tendência a grudar mais breu. O breu vai ficar vários pozinhos, né, assim, e esses pozinhos vão ficar incrustados, acho que é assim que fala a palavra, nessas ondulações da crina animal. Já na crina sintética não, o breu vai ter que grudar num negócio mais liso. Então é natural que acabe usando um pouco mais de breu na crina sintética, para ela realmente manter aquela mesma aderência que tem na crina animal, porque aí o breu equivale a essa falta da ondulação que tem na crina animal normal para a crina sintética. Aí você me fala assim, pô, então tudo leva a crer que a crina animal é melhor do que a crina sintética. E até que sim, leva a crer que seja isso. Mas existem muitos outros fatores envolvidos nesse processo todo, que talvez até o final desse vídeo você mude de ideia, assim como até eu já estou quase mudando. O primeiro fator e um dos mais decisivos pela escolha do material, obviamente, é o preço, né? Então, uma troca de crina animal, que é esse arco aqui que eu estou na minha esquerda, que para você não sei se está invertida a tela e tal, mas enfim, esse arco aqui é o da crina animal. Uma troca de crina dessa, com uma crina de boa qualidade e um trabalho bem feito, né, que um bom luthier ou um arquetier, que também são as pessoas que são especializadas em arco, né? Então, um bom trabalho desse aqui, para você fazer uma troca desse aqui, vai ser em média de 150 até uns 250 reais. É caro, né? Então, realmente é um negócio mais elevado. Você não vai fazer isso com um arco barato, né? Esse arco aqui meu custa R$1.500, então por isso que eu posso fazer uma troca de crina dele de R$200, porque não vou estar passando acima do valor do próprio arco, né? É um arco bom que tem que obrigatoriamente ter uma crina boa e toda uma série de coisas. Agora, esse arco, o arco sozinho já vale muito menos, né? É um arco iniciante, um arco que vem num violino que custa R$500. Então, obviamente que esse arco aqui não tem o mesmo nível desse, mas não significa que é um arco ruim, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Essa crina, que é a crina sintética, ela é mais barata porque é feita industrialmente. Então tem toda uma questão de máquina que faz isso aqui e tal, e produz, e faz tudo certinho e coloca no arco. Beleza. Por isso que ela fica mais barata. Mas muita gente fala assim, então eu preciso comprar um arco de crina animal. E aí digita no Mercado Livre e pega o mais barato que encontrar falando que tem crina animal. Mas isso não significa que vai ser melhor realmente do que um arco de crina sintética. Por quê? Porque a crina animal existem uma série de qualidades diferentes. Então, assim como qualquer outra coisa no mundo, né? Tem as coisas de boa qualidade, as coisas medianas, as coisas ruins, a coisa muito ruim. Então, acontece também nas crinas. Principalmente, a gente, assim, se você já conhece um pouquinho, já sabe um pouquinho, você sabe que as melhores crinas do mundo vêm de lugares frios, como Mongólia, Sibéria, a parte norte da China, Canadá, Argentina, até no Brasil eles estão, assim, com produção de crina, mas obviamente que não é a mesma qualidade. Por que tem que ser num lugar frio? Porque no lugar frio, o pelo do cavalo cresce mais sedoso, digamos assim, e vai ser melhor para colocar no arco. E os cavalos obviamente que os cavalos são tratados, né, e comem comida específica, têm os cuidados específicos para ter um pelo bonito, né, e poder realmente produzir uma boa crina para o arco. Mas isso não significa que o arco que você comprar, que seja de crina animal, vai ser com uma crina da Mongólia, da China, boa, realmente. Pode ser qualquer crina. E se for de um lugar que não tem tanta qualidade da crina, do material, vai vir um arco pior até do que esse, que tem a crina sintética. E quando você tocar, você vai sentir isso. Inclusive, sabe por que os cavalos que moram em lugares quentes não produzem uma crina boa? Porque além do pelo ser mais fino e tudo mais, eles usam o rabo para abanar os mosquitos, né? Fica aquele abanando assim, o rabo assim para tirar os mosquitos. E aí isso faz com que o cabelo fique quebradiço. E não vai ser bom para o arco depois. A única comparação que você poderia fazer que realmente traria muita, mas muita diferença realmente no som, no resultado e tudo mais, é se fosse com um arco de uma crina boa, que é o caso desse caso aqui, né? Mas o preço é absurdamente diferente para você fazer essa comparação. Então, óbvio que não é nem justo fazer esse tipo de comparação. Mas se você fosse comparar uma crina sintética com uma crina animal de má qualidade, você ia ver que, se pá,
compensa mais ter uma crina sintética. Além disso, é recomendado fazer a troca das crinas a cada 6 meses. Então, vai ser mais um gasto, né, que você vai ter que ir atrás depois. Por isso que eu tô falando que realmente essa comparação no início não faz tanto sentido assim. Mais pra frente sim, quando você tiver um violino melhor, quando tiver um arco realmente melhor, vai fazer sentido pensar nisso. Mas no início de tudo, não precisa se preocupar tanto, sabe? Não coloca isso com uma obrigatoriedade lá no seu checklist para escolher um violino. Por isso que eu sempre falo aqui, o melhor violino é aquele violino que se encaixa no seu orçamento. E aí dentro das opções que você tem dentro lá do seu orçamento, da sua possibilidade, né, de gastar para comprar um violino, analisar qual que é a melhor. E para mim, nessa faixa de preço aí dos R$500, o Harmonix VA10 realmente é um dos melhores violinos. Esse vídeo aqui é só falando dessa relação dos arcos, né, de crina de cavalo com crina sintética, etc, tal. Mas se você quiser ver um pouco mais sobre o violino Harmonix VA10, eu já fiz um review dele, já fiz um unboxing e tal, tá aqui em cima também, se você quiser dar uma olhada lá. Agora bora realmente pro teste, pra zona de combate aqui, colocar os dois à prova para ver como que sai o som com esse arco e com esse arco, e para ver se você aí vai perceber alguma diferença de som. Bora lá então? Pronto, peguei aqui ó, o violino que estava pendurado ali e estou com os dois arcos aqui, já passei breu, então se você quiser, inclusive o breu que eu usei aqui é o breu Iumba, tem um review aqui ó, que eu também já fiz desse breu, é o breu que eu estou usando atualmente e acho ele bom, dá uma olhada depois se você tiver interesse. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas o mais claro é o arco de crina sintética e o mais escuro é o meu arco de pau-brasil, que tem a crina de animal, certo? Então eu vou começar tocando aqui ó, com o arco de crina animal para você ouvir. Agora de crina sintética. Crina animal. Tem umas batidas aí do vizinho. Crina agora sintética. Mais batidas do vizinho. Bom, você ouviu aí as duas coisas, basicamente a mesma coisa, tentei tocar a mesma coisa nos dois arcos, né, pra você ouvir realmente. O vizinho tava com umas batidas aí, acho que, sei lá, tá trocando o piso e tá batendo no chão, só pode ser, porque tá batendo toda hora, assim, né, acho que tá posicionando lá um piso no outro, sei lá. Enfim, mas espero que tenha dado para ouvir um pouquinho dessa diferença, né, do som que tem de um para o outro. Eu tocando, eu sinto algumas diferenças que acho que dá para transmitir, assim, de alguma forma, sabe? A primeira coisa realmente é aquela parte que agarra um pouco mais na corda, né? Quando a gente tá aqui com o arco e tem essa pressãozinha inicial aqui, ó, sabe isso? Eu sinto um pouquinho mais forte realmente no arco de crina do que no arco sintético. Mas existe também, tá vendo? Eu não tô apertando. E ele tem essa mordidinha também, sabe? Então, no início, eu acho que essa diferença não vai fazer tanta diferença, assim, realmente pra você. Pra mim, hoje faz muita diferença porque eu sou profissional, eu vivo tocando, né, o tempo todo. Estudei milhares de horas com um arco de crina normal e agora eu tô tocando um arco de crina sintética, sei lá, talvez pela segunda vez na vida, porque quando eu comecei eu não sei como era meu arco, não sei se era de crina animal ou se era crina sintética, mas podia ser, eu não sei, não lembro, eu tinha 7 anos. Então, assim, hoje eu sinto muito essa diferença. E uma coisa que eu acho que é um ponto positivo até da crina sintética é que o som fica um pouco mais suave, um pouco mais, sabe, mais... como que... não sei uma palavra, mas um pouco mais aveludado, assim, sabe? Menos agressivo do que com o arco com a crina animal. Então tem também uma diferença assim na característica do timbre, né? Quando eu comecei a tocar o Tchaikovsky ali, deu pra sentir isso, sabe? Na primeira nota,
tem uns harmônicos mais agudos, assim. Esse que eu toquei foi com a crina animal. E com a crina sintética, eu sinto que o som fica um pouco mais macio, digamos assim. Então é uma característica diferente de timbre e também vai muito de acordo com o que você quer pra você tocar e tudo mais, né? E aí que esse vídeo deveria acabar aqui, né? Porque eu já falei um pouquinho sobre cada um dos dois, toquei, você viu tal, mas não. Agora começa uma das partes principais desse vídeo, que eu vou falar sobre fatos e curiosidades dessa questão aí de crina pra gente dar uma pensada. Então eu vou pendurar o violino de novo ali pra gente continuar conversando. Cada arco, cada um desses aqui, seja de crina sintética ou crina de animal, vai ter em média ali de 150 a 200 fios no arco. É muita coisa, né? Se você der um zoom aqui, ó, dá pra ver, ó, que são vários fiozinhos, tá vendo? Ó, um do lado do outro, tá vendo? E olha a finurinha que é um deles aqui, ó, tô segurando um só. Tá vendo? É muito fino. Isso acontece também aqui, ó, no arco de crina sintética. São vários fiozinhos também. E aqui, ó, deixa eu segurar um só. Aqui. Um só fiozinho que eu tô segurando. Tá vendo? Então, isso aqui em média tem de 150 a 200 fios em cada um dos arcos. Um segundo fato curioso é que as crinas, quando são animais, podem ser brancas ou pretas. Não sei se você já viu algum arco com crina preta. Normalmente no violino a gente não usa essas crinas pretas. Por quê? Porque o cabelinho branco do cavalo lá já tem aquelas coisinhas que eu falei, né? Ele é meio ondulado. Agora, o cabelo preto do cavalo é mais crespo ainda, então ele dá mais atrito, mais contato, por isso ele fica muito agressivo quando você toca no violino com crinas pretas. Quem mais usa crina preta são os instrumentos grandes. Por exemplo, contrabaixo, quando você vê o contrabaixo na orquestra, contrabaixo acústico, aquele que toca assim, normalmente usam crinas pretas para fazer mais contato, porque as cordas são muito grossas, eles precisam realmente de muito atrito para fazer funcionar ali. Então, para isso que servem as crinas pretas. Um outro fato também sobre as crinas é porque o rabo do cavalo é igual, por exemplo, os cabelos de uma pessoa. Quando nasce, assim vai nascendo, quando a pessoa tem o cabelo comprido, os cabelos das pontas aqui já são bem mais velhos, bem mais gastos, mais ressecados e tudo mais. E o cabelo que está perto da cabeça, ele é bem oleoso, né? Bem hidratadinho e tal. E vai ficando mais seco até a ponta, né? Então isso acontece também no rabo do cavalo. Então os pelos que estão perto ali de onde começa a sair o pelo são mais novos, digamos assim, né? Aquela região é uma região mais nova do pelo e lá embaixo tá mais despontado, né? Mas tá precisando de passar um creme ali, né? Então, o que eles fazem para equivaler tudo isso daí quando coloca no arco? Um fio vem daqui para lá, tipo do rabo para ponta, e o outro fio vem daqui para lá. Entendeu? Então assim, o primeiro fiozinho que eles colocam aqui vem do sentido normal. Aí o segundo fiozinho vem no sentido invertido, para pegar o lado seco para o lado mais oleoso e mais hidratado e tudo mais. Porque aí no resultado final, a gente tem meio que tudo igual no arco inteiro. Então não vai ficar tipo só aqui muito resistente e aqui fraco, ou aqui resistente e aqui fraco. Então cada fiozinho é invertido para realmente ter um pouquinho mais dessa equivalência, porque a natureza é assim, a natureza não faz as coisas tão perfeitas quanto uma máquina faz. Agora uma curiosidade séria, dura e triste. Vou dar até um zoom aqui para falar melhor com você. Agora uma pergunta séria, que talvez você já tenha se feito, talvez não, e se você ainda não fez, então a partir de agora você vai passar a pensar nisso. E é a seguinte: a produção de arcos com crina de animal influencia na quantidade de cavalos mortos no mundo? A resposta é que não influencia. Ainda bem. Mas não quer dizer que isso aqui seja super legal para o cavalo. Por quê? A maioria das vezes, quando a gente faz um arco com crina animal, essa crina que está aqui, na maioria dos casos vem de animais que já foram abatidos. Então, meio que é um subproduto da produção de carne, da indústria de carne, digamos assim. Então, tipo, só que no lugar de jogar fora, eles reutilizam o pelo para fazer a crina do arco. Então, na maioria dos casos, é isso. Tem pequenos produtores que fazem realmente, que fazem a poda lá, né? Pega o cavalo e corta o rabo e tudo mais, de tempos em tempos, demora para crescer de novo, corta de novo e tal, e vende isso daí para as lojas especializadas em fazer arcos. Mas isso é a minoria.
a maioria das crinas que você já viu no seu arco, no arco dos seus amigos, ou que você vai trocar futuramente, vem de cavalos que já morreram. Assim como, por exemplo, o couro que a gente usa, sei lá, nos bancos dos carros, nos sapatos, nas bolsas, etc., também é um subproduto da indústria alimentícia, que é o boi. Então, eles iam jogar o boi fora, lá, a carcaça do boi com o couro e tudo mais, eles reutilizam aquele material e fazem o banco de couro, faz o sapato de couro. Então não é o motivo principal, mas é um subproduto. Então assim acontece também na crina de animal. Não é o motivo principal, tipo, não tá matando o cavalo só para pegar a crina, diferente, sei lá, do elefante que matavam lá para pegar só o marfim dele, né? Mas é um subproduto, então tem ainda bastante disso. A maioria das crinas é desse nível, e eu também não sabia. Eu fiquei sabendo hoje, fazendo uma pesquisa aqui sobre essas questões, né, da crina e tal. Nunca tinha pensado e parado para saber mais sobre isso, né? E realmente tem bastante informação a respeito disso, falando que na maioria dos casos é já de cavalos que já morreram. Inclusive tem um videozinho sobre produção, né, sobre como é esse tratamento para a crina chegar aqui no arco, de quando, assim, não, óbvio que não mostra nenhum cavalo morto, etc. Já mostra os cabelos lá, tudo, né? Mas eu vou deixar na descrição aqui um vídeo que fala também sobre essas coisas, tá? Só as imagens, né? Então, se você quiser ver, dá uma clicadinha lá depois. E normalmente não fazem essa coleta do pelo, né? Tal, do rabo, de tempos em tempos e tal, porque daria muito mais trabalho, ficaria muito mais caro, na verdade. E o mercado para isso é o nosso mercado, que é muito pequeno. Então, assim, em comparação ao tanto de gente que consome produtos de origem animal, a gente acaba sendo uma pequena parcela que não é interessante fazer mais trabalho só para garantir mais pelos para colocar em arco. Então, normalmente é isso que acontece. Então, acabam pegando dos animais que já foram mortos. Talvez seja interessante pensar também em crinas sintéticas por esse aspecto, né? Um aspecto mais humano, digamos assim. E como a gente já sente isso, né? Numa onda global, digamos assim, para parar, né, com esse abuso animal no nosso mundo, já existem outras pesquisas, outras coisas com crinas diferentes. Por exemplo, um arco, eu anotei aqui o nome, chama Zarelon. Esse é um material que, pelo que consta, é um material assim, quase que indestrutível. Óbvio que ele vai quebrar, mas é muito mais resistente do que qualquer outro tipo de crina, seja animal, seja sintético, qualquer outra coisa. Tipo, em situações que quebraria na crina normal, o Zarelon não quebra. Você acha arcos desse tipo aí para comprar pela internet. No Brasil, ainda que eu saiba, não tem nenhum desse tipo. Vou colocar um pedacinho de um vídeo aqui, ó, só para mostrar a diferença da crina normal para esse Zarelon, e aqui embaixo também vai ter o vídeo completo falando das coisas. Um outro material também que foi criado na França chama Corus. Foi um material criado especificamente para esse uso também, de colocar no arco, né? Ele é cerca assim, de 3 vezes mais resistente do que a crina normal, então dura mais, é mais durável, né? E mais resistente, vai ter que trocar menos vezes depois, e etc, né? Então assim, vai ser melhor em relação ao uso e em relação ao custo-benefício também, né? Porque vai trocar menos vezes e vai pagar menos do que uma troca de crina normal. Enfim, então assim, existem outros materiais. Inclusive esse Corus aí foi testado por uma orquestra lá na França, tal, vendaram os violinistas e deram arcos de Corus para tocar e arco de crina animal. E muita gente escolheu o arco de Corus, como se fosse o de crina animal. Então, esses dois materiais, o Zarelon e o Corus, foram criados para simular realmente como é a crina, com essas imperfeições todas, diferente do nylon e tal. Então, são experimentos, digamos assim, que estão rolando aí e pode ser que futuramente a gente passe a ter isso de forma mais comum no nosso dia a dia como violinista. Óbvio que por enquanto esse tipo de material, essas coisas assim, você não encontra no Brasil, você tem que comprar importado mesmo, então entra no site dos caras, compra, paga em dólar e tal, mas vale a pena, né, porque você tem um negócio que é animal free, digamos assim, né? E ainda se você quiser, além disso tudo, além de não ter nenhuma reserva animal usada lá no seu negócio, e também não ter madeira, né, que é o caso, né, daqui que a gente usa pau-brasil ou outra madeira, né, não sei,
Então, além disso, você pode optar por um arco de fibra de carbono, que também são grandes opções aí. Eu já fiz um vídeo falando sobre as diferenças do arco de fibra de carbono e o arco de madeira, que também são hoje em dia muito viáveis. Para quem está iniciando, tal assim, quer ter um arco bom por um preço bom, assim, justo, é o que eu recomendo normalmente, um arco de fibra de carbono. Então, seria uma opção juntar a fibra de carbono com um desses materiais que simulam a crina animal, mas não é crina animal e não tira dos cavalos. Além disso, também existe um outro arco que chama Incredible, que é uma brincadeira, né, de incrível em inglês, que é Incredible, com o final com B-O-W, que é arco em inglês. Então virou Incredible. E esse arco é um arco, ele é meio diferentão, assim, parece mais um arco barroco. Então, no lugar dele ter essa curvatura assim, desse jeito, ele tem uma curva para fora. Você nunca precisa trocar a crina dele, é uma crina sintética também, desse mesmo tipo, né? Não precisa trocar nunca, tem garantia para a vida toda. E também você não precisa apertar e soltar, porque nesses aqui você tem que soltar, né? Tem esse pininho aqui, sempre que você vai guardar, tem que soltar aqui a crina, deixar ela mais frouxa, não precisa afrouxar muito, só um pouquinho. E guarda desse jeito. E na hora de tocar tem que vir e apertar um pouquinho. Também não precisa apertar muito, não deixa perder essa curvatura da madeira, né? E nesse Incredible aí, ele já tá certo o tempo todo. Você não precisa soltar, apertar e não precisa trocar crina nunca. É um arco que está sempre pronto 100% das vezes. Mas eu não recomendo muito bem porque é um arco que muda a técnica. Então, na verdade, para tocar com ele, você teria que estar tocando com arco barroco, que é ao contrário. É outro estilo, é outra pegada, é outro tipo de instrumento. Então eu não recomendo, assim, esse eu não recomendo, mas os outros dois eu acho que podem ser realmente um bom futuro aí para a vida profissional, realmente, como músico. E por último, se você tá aí e você não sabe se o seu arco é feito de crina animal ou de crina sintética, tem um testezinho bem rápido assim. Se você por acaso estiver tocando e cair um fiozinho, né, que acontece, normal, tal, dos 200 fiozinhos, uma hora vai cair um. Aí você pega esse fiozinho, ou então você arranca um mesmo aí, dá uma cortadinha bem de levinho, né, para pegar o máximo aqui em cima e corta lá embaixo, tal, para não ficar forçando, né? Se a gente puxa assim, é perigoso forçar as outras cerdas, né, os outros cabelinhos e sair tudo. Então, sempre que soltar uma, corta. Aqui em cima, vem e corta só ela, né, obviamente. Então, quando acontecer isso, ou se você quiser testar e tá muito ansioso para saber, você tira um fiozinho. E o jeito mais prático é você colocar fogo. Se você pega um isqueiro, né, acende. Se você sentir cheiro de plástico queimando, seria então sintético. E se você sentir aquele cheiro de cabelo queimando, já sentiu o cheiro de cabelo queimando? É um cheiro horrível, assim, é bem exótico esse cheiro, é um cheiro muito específico e não tem como confundir com outra coisa. Então seria essa a comparação. Se você sentir cheiro de plástico, é porque é sintético. Se você sentir cheiro de cabelo, é porque é um arco de crina animal, certo? E aí? Agora a gente finaliza esse vídeo aqui e eu quero saber o que você achou desse conteúdo todo, desses assuntos sobre a produção de crina animal e etc. Tal. Comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que você achou, seu feedback, seu arco é de crina animal, não é, o que é. Então a gente vai se falando, beleza? Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha te dado uma luz sobre as coisas e qualquer coisa, qualquer dúvida, sugestão, crítica, coloca aqui embaixo que eu também respondo, beleza? Obrigado, até semana que vem, tchau, tchau!